Gente, eu tô muito chique agora. Obrigado, Valério, pela doação do mês. Agradecer primeiramente a Deus, segundo a Valério, que paga o salário bem diazinho. Não, toda sala tem uma desgraça dessa. É incrível. Pronto, soluções. Beleza. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Peraí. Pronto, agora acho que vocês estão vendo minha tela. Todo mundo vendo minha tela? Sim. Sim? Pronto, vamos embora. Galera, então hoje nós vamos iniciar o estudo das soluções. E para iniciar um estudo de qualidade das soluções, a gente precisa primeiro entender o que são as soluções. Vamos tentar um jeito de... Vamos fazer a aula de hoje igual a gente fez aquela de orgânica. Eu vou anotando no slide como se fosse um quadro. E vocês vão fazendo um resumo de vocês bem bonito. Laís passou, não foi? Nossa Nutri. Vou sentir saudade dela. Vamos lá. O ruim de vocês é que vocês passam. Vamos lá. Gente, bom e ruim, né? Galera, o que é uma solução? Primeiro, você tem que entender que uma solução é uma mistura. Uma mistura. Uma solução é nada mais, nada menos que uma mistura. E lembre-se que a mistura é quando você coloca duas substâncias em contato. E aí, nós precisamos bater muito nessa tecla de saber classificar as misturas. Isso é muito importante. Então, vamos lá, gente. Ó. Quando você fala em mistura, é importante você lembrar que existem dois tipos de mistura. Existe uma mistura que nós chamamos de mistura heterogênea e existe uma mistura que nós chamamos de mistura homogênea. Homogênea. Pessoal, para saber se a mistura é homogênea ou heterogênea, você vai saber isso mediante o número de fases que essa mistura possui. Nós sabemos que a mistura heterogênea é aquela mistura que é composta por mais de uma fase. Mais de uma fase. Isso é mistura heterogênea. Enquanto que a mistura homogênea, por sua vez, ela é uma mistura que compreende apenas uma única fase. E eu vou colocar com pleonasmo mesmo. Uma única. Eu sei que é pleonasmo, mas para ficar bem claro na sua cabeça. Uma única fase. Pessoal, interessante salientar o que é fase. Se você olhar lá no livro, lá no Ricardo Feltri, tem assim, fase. São as partes homogêneas de um sistema heterogêneo. Hã? É muito difícil entender isso, velho. Eu prefiro que tu aprenda que fase é tudo aquilo que você consegue ver. E nós tivemos uma aula lá no começo do ano, de propriedades dos propriedades gerais da matéria, que eu falei o que era mistura, falei o que era fase. Eu usei com vocês até o exemplo do granizo, do granito. Eu usei para vocês o exemplo do granito, que é uma mistura de quartzo, feldspato e mica, que mostrei para vocês. Gente, fase a gente já trabalhou bem. Eu não vou perder tempo aqui trazendo fase, só quero relembrar para vocês um conceito. Então, a mistura heterogênea é aquela que contém mais de uma fase. Lembrando que essa mistura heterogênea, por sua vez, ela pode ser de dois tipos. A mistura heterogênea, ela pode ser uma mistura heterogênea que você consegue ver a olho nu. E essa mistura heterogênea que você consegue ver a olho nu tem um nome. E essa mistura heterogênea você pode não conseguir ver a olho nu. E aí ela recebe outro nome. Vamos com calma? Galera, a mistura heterogênea é aquele que tem mais de uma fase. Isso é fato. Quando é uma mistura heterogênea, eu vou chamar de dispersão. Então, o que é, pessoal? Uma dispersão. Dispersão, gente, é o nome que eu vou dar a toda mistura que for heterogênea. Então, mistura heterogênea, eu vou chamar de dispersão. Beleza? Essa dispersão, como eu falei para vocês, você pode ver a olho nu ou não. Se você conseguir ver a olho nu, se você conseguir enxergar a olho nu, você estará diante de uma dispersão que nós chamamos de grosseira. Agora, se você só consegue ver com o microscópio, ou seja, você não consegue ver a olho nu, você está diante de uma dispersão coloidal. Também conhecido como coloide, que é uma aula que vocês vão ter na apostila 4, que eu estou terminando de fazer. Então, de novo, a mistura heterogênea é uma mistura que tem mais de uma fase. Se você consegue, a gente chama sempre de dispersão. Se você conseguir ver a olho nu, é uma dispersão grosseira. Se você só conseguir ver com o microscópio, você chama de dispersão coloidal.
Pessoal, vocês estão conseguindo ver o slide direitinho? Estão conseguindo ver as anotações? Estão conseguindo me ouvir sem cortar? Sim ou não? Sim. Sim. Ótimo. A mistura homogênea, ela também recebe um nome. Enquanto eu chamo todas as misturas heterogêneas de dispersão, a mistura homogênea eu chamo de solução. Então, quando ele perguntar o que é uma solução, sua resposta é uma mistura homogênea. Acabou. Beleza? Dúvidas? Então, quais as partes de uma solução? Vamos responder essa pergunta? Quais são as partes de uma solução? A solução, pessoal, ela é formada por duas partes. Ela é formada por um soluto, e ela é formada por um solvente. Soluto e solvente. É isso que forma a solução. Qual é o conceito de soluto? Soluto, pessoal, é o que eu estou dissolvendo. E solvente é onde eu estou dissolvendo. Ou seja, aquilo que eu estou usando para dissolver. Por exemplo, se eu fizer uma solução de cloreto de sódio aquoso, ou seja, eu misturei água e sal. Quem é o soluto? Fala aí no bate-papo, que agora eu estou vendo o bate-papo. Quem é o soluto? O sal ou a água? O sal. Eu chamarei só. Peraí. O sal. E quem é o solvente? A água. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, soluto, sal, solvente, água. Maravilha. Esse solvente, ele tem algumas características que você não pode, de forma alguma, jamais deixar de saber. Características do solvente que você tem que saber, não pode ficar sem saber disso. Vamos lá, primeiro. O solvente, lembra que ele é onde eu estou dissolvendo, né? Qual o solvente universal? A água. Vocês sabem por que a água é um solvente universal? Quem é que pode me responder? Por que a água é um solvente universal? É por conta da polaridade ou não? Perfeito, porque ela é polar. E por ela ser polar, gente, a maioria das substâncias do planeta são polares. Então, dissolve a maioria das substâncias do planeta, porque ela é polar. Além do mais, a geometria angular dela facilita com que ela dissolva as coisas, porque esse ângulo que ela forma captura bem os solutos. Beleza? Então, o solvente, para ele interagir com o soluto, eles têm que ter afinidade. Então, solução você só forma se for polar com polar ou apolar com apolar. Isso é muito importante. Segundo ponto sobre o solvente. Geralmente, ele está em maior quantidade. Quando você está dissolvendo sal na água, óbvio que você tem muito mais água do que sal. Além disso, o mais importante é que o solvente define o estado físico da solução. Landim, Oi? não escreve muito embaixo não, por favor. Porque Ai, meu corta, computador é? tem um probleminha aí. Ah, beleza. Beleza, show. Então, ó, o solvente, ele geralmente está em maior quantidade e ele define o estado físico da solução. Como assim? Se sua solução for sólida, é porque o seu solvente é sólido. Landim, Oi? coloca mais pra cima, porque o coisa da tua câmera fica embaixo. Aí tá acima de onde tu colocou. Aqui tá bom? Tá ótimo, obrigada. Pronto. Beleza, então, ó, geralmente está em maior quantidade e ele define o estado físico da solução. Então, por exemplo, se o meu solvente é líquido, a solução vai ser líquida, ponto final. Se o meu solvente é sólido, a solução é sólida, ponto final. Aí, Lenin, tem solução sólida? Claro que tem. Por exemplo, o ouro 18 quilates não é uma mistura? É. Uma mistura entre ouro e outras coisas. Eu já falei isso para vocês nas ligações metálicas. É uma mistura homogênea? É. Então, o ouro 18 quilates ele é uma solução sólida. E por que ele é uma solução sólida? Porque o ouro, que é o solvente, que é quem está em maior quantidade, ele é sólido. Ele digo mais. O atmosférico é uma solução gasosa. Quem é o solvente do atmosférico? Quem é que me fala?
Nitrogênio. É o nitrogênio. Perfeito. Por quê? Porque está em maior quantidade. Beleza? Posso apagar? Tô gostando, gente. No computador do estilo Michael Vitor. Então, já entendemos o que é uma solução. Agora nós vamos aprender a classificar as soluções. Mas para aprender a classificar as soluções, eu quero que primeiro vocês olhem e me digam qual é o nome desse processo que está acontecendo nesse GIF. Solvatação? Solvatação. Solvatação. Tá percebendo que está caindo uma substância composta e as moléculas de água estão quebrando essa substância, estão cercando, vocês estão vendo o cercamento que eu falei? Esse aqui é o processo de solvatação, tá certo? É a dissolução. E o que é o danado do coeficiente de solubilidade? É exatamente isso aqui, ó. Ó, gente, a solubilidade do cloreto de potássio a 0 graus Celsius. 25 gramas. Como é que eu leio isso aqui? Como é que eu leio essa barra? Por. Para cada. Por. Pra cada. Para cada. Por? Tem certeza Para que é por? Cuidado. Para cada. Para cada. 25 gramas. Por não está errado, não. Mas para cada. Para cada 100 gramas de água. É exatamente o que você está lendo com a de solubilidade. De novo. A solubilidade do cloreto de potássio a 0 graus Celsius é 25 gramas para cada 100 gramas de água. É exatamente. Isso você está lendo com a de solubilidade. Ah, Ladir, mas eu quero colocar no meu resumo. Então você coloca assim, ó. Coeficiente de solubilidade, CS, que não é Counter-Strike. Coeficiente de solubilidade é o quanto eu posso dissolver de um soluto em uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Pronto. Coeficiente de solubilidade é o quanto eu posso dissolver de um soluto a uma determinada quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Esse é o famigerado coeficiente de solubilidade. Dúvidas? Então, quando eu digo, pessoal, que o coeficiente de solubilidade do cloreto de potássio é 25 gramas para cada 100 gramas de água, eu estou lhe dizendo que eu consigo dissolver 25 gramas. Gente, essa era a hora que eu ia usar o tablet, mas eu esqueci o tablet no posto. Então vai ficar um pouquinho feia a letra. Eu posso dissolver 25 gramas de cloreto de potássio em cada 100 gramas de água. Beleza? Pergunta. Se eu fosse fazer uma solução de meio litro de água, lembra, gente, que a água, 1 grama é igual a 1 ml. Então, meio litro é uma coisa de meio quilo. Se você com 10 gramas, é 10 ml. Gabriel falou, já estamos acostumados com a letra horrível. Se você com 30 gramas, eu tenho 30 ml. Então, a pergunta. Se eu quiser fazer 500 ml, meio litro de solução de cloreto de potássio, eu posso colocar até quanto de cloreto de potássio? Me fala aí. 100 gramas. Oi? 100. Você faz, ó, 500 aqui, né? Vai estar para X. Multiplica em forma de X. X é igual a... Acho que está 125, fica vezes 5. É 125 mesmo, é verdade. 125 gramas de cloreto de potássio. Beleza? Agora, vou colocar um exemplo aqui para vocês tentarem fazer. Vou dar 1 minuto para vocês fazerem. Presta atenção, viu? Não, Landinho, não era para ter apagado, não. Me perdoa. Tá escutando esse barulho? É o meu mouse super top. Eu vou escrever aqui Obrigada, embaixo. Landinho. Por nada.
Pronto. Ai, não. Pronto. 1 minuto. Vamos lá. Gente, seguinte, muito cuidado. Com certeza alguém deve ter feito assim, ó. 25 gramas de cloreto de potássio estão para 100 gramas de água. E 500 gramas, quanto é que eu vou ter de cloreto de potássio? X. Pessoal, por que que isso aqui está errado? Por que que isso aqui está errado? Porque ele quer que da solução inteira e não só de água. Maravilha. Olha, gente, é 500 gramas de solução. Essa massa que eu estou dando, ó, a massa aqui é da solução. Isso aqui, o meu coeficiente de solubilidade é para massa de água. Mas aí nós podemos usar uma malandragem, ó. Se liga só. Eu não posso colocar 25 gramas em 100 de água. Pessoal, se eu colocar 25 gramas em 100 de água, qual vai ser a massa da minha solução? 125. 125, porque eu vou colocar 25 de soluto com 100 de solvente, eu vou ter 125 gramas de solução. Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que quando a questão lhe dá esse dado de coeficiente de solubilidade, já está implícito qual vai ser a massa da solução com esse coeficiente de solubilidade. É implícito, você tem que ter essa coisa em mente. Então, ó, isso aqui está errado, 25 gramas está em 100 de água. Isso não está errado, mas coloca esse 500 aqui embaixo, tá? Porque aqui em cima tem que ser massa de solução. Agora, em 125 de solução, pessoal, eu posso colocar quanto de cloreto de potássio? 25. Então, ó, 25 gramas de cloreto de potássio, tá aqui, ó. Então, para 125 gramas de solução. Agora sim. Porque vai ficar a solução em cima e solução embaixo. Beleza? Aí multiplicando em forma de x, dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 4, ó. Vapo. Aqui fica 1, aqui fica 4. Vai ficar 4 vezes 25, x é igual a 100. 100 gramas de quem? De cloreto de potássio. Ah, Eleni, vou fazer outra regra de 3 para descobrir da água. Não, não precisa. Porque a solução, ela não tem massa igual a 500. Se 100 é água, ou se 100 é cloreto de potássio, quanto vai fazer de água? 400 gramas. Repito, ó. Ó, qual o coeficiente? Ana Vitória e Vitória. E a Ariel. Presta atenção. O coeficiente de solubilidade, né? 25 gramas de cloreto de potássio, porque é cloreto de potássio aqui, ó. Para cada 100 gramas de água, né? Pronto, preste atenção. Se eu colocar 25 gramas do cloreto de potássio em 100 de água, qual vai ser a massa da solução? 125. Porque eu vou colocar 25 do soluto com 100 do solvente. 25 mais 100, 125. Entendeu? Então, ó, eu posso fazer duas regras de 3. Eu posso colocar 25 gramas está para 100 de água. Ou eu posso colocar 25 gramas está para 125, mas não de água, de solução, que é a soma dos dois. Como a questão me perguntou, ou como a questão me deu massa da solução, ó, uma solução de massa 500. Ele não deu massa de água, ele deu massa de solução. Então, eu não posso usar o 100. Porque ele não me deu massa de água, eu tenho que usar 125. Então, ó, 25 gramas de cloreto de potássio está para 125 de solução. E 500 de solução? Vai ter quanto de cloreto de potássio? X. Eu achei X de cloreto de potássio. Aí, se a solução tem massa igual a 500, isso aqui é água. Beleza? Resolvemos nossas primeiras continhas
de soluções. Alguma dúvida? Posso continuar? Vou apagar tudo, viu? Landinho, Oi. rapidinho. O coloide, ele é considerado uma solução? Não. Colóide é colóide. Colóide é uma dispersão. Ele é uma mistura heterogênea. Ele parece que é homogêneo, mas ele é heterogêneo. Então, colóide é uma dispersão coloidal, tá certo? Ele não é solução. Tá, obrigada. É errado dizer solução coloidal. Galera, entendido o que é coeficiente de solubilidade? Agora vamos entender quais são os fatores que alteram o coeficiente de solubilidade. Alguns fatores alteram esse coeficiente de solubilidade. Vou lhe dar um exemplo. Você acorda de manhã, vai fazer leite com Nescau. Aí você coloca o leite gelado. Quando você dissolve o leite gelado no Nescau, aliás, o Nescau no leite gelado, apesar de que o leite é um colóide, mas faz de conta que é uma solução, só para o exemplo ficar simples. Tu vai pegar, colocar o Nescau no leite gelado. Aí tu mexe bem muito. Tu vê que ainda fica uns gruminhos de Nescau na parte de cima. Uns gruminhos de Nescau na parte de cima. Agora no leite quente não fica. Engraçado. Por que no leite quente não fica? Porque, galera, a temperatura altera o coeficiente de solubilidade. O leite quente, ele tem uma solubilidade maior do que ele consegue carregar mais soluto do que o leite gelado. Então, vocês já estão vendo que temperatura já é um fator que altera a solubilidade das substâncias. E existem vários. A Ana Luísa perguntou, Landinho, tu vai falar sobre efeito Tandol? Não, eu vou falar só na aula de colóides, porque é uma parte de colóides. Tá certo? Então, vamos primeiro falar dos fatores que alteram a solubilidade. Vai ter uma aula só sobre colóides, Luísa, não se preocupe não. Aí tem fatores que alteram a solubilidade. Gente, primeiro fator que altera o coeficiente de solubilidade. Primeiro fator que altera a solubilidade das substâncias. Primeiro fator, galera, é a temperatura. A temperatura altera a solubilidade da maioria das substâncias. Vamos lá. Como é que a temperatura faz isso? O grau de agitação das moléculas sendo diferentes pode fazer uma substância dissolver mais ou dissolver menos. Então, existem soluções que quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Vou lhe dar um exemplo. Água e sal. A água, quando está quente, ela dissolve muito mais sal, dissolve muito mais açúcar do que a água gelada. Já existem soluções que quanto mais quente, menos dissolve. Vou lhe dar outro exemplo. As soluções gasosas. Uma Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola, ela nada mais é do que uma solução que está lotada de gás carbônico. Lotada, assim, entupida mesmo de gás carbônico. Aí tu já percebeu que quando tu tá com a Coca-Cola quente, que tu abre, derrama? Por quê? Porque esse CO2, ele está dissolvido de uma maneira tão ruim, ele está tão pouco dissolvido, que ele sai de uma maneira tão violenta que ele carrega até líquido com ele e derrama a Coca. Então, vamos por partes. Existe uma solução que, quando você aumenta a temperatura, deixa eu colocar um pouquinho menor, que o aumento da temperatura aumenta o coeficiente de solubilidade. Essa solução você vai chamar de solução endotérmica. Então, o que é uma solução endotérmica? É uma solução que é favorecida pelo aumento da temperatura. Você aumenta a solubilidade, você aumenta a solubilidade mediante o aumento da temperatura. Olha essa curva aqui bonita. Olha essa curva aqui bonita. Essa aqui, ó. Vocês estão vendo que nessa solução a temperatura, aqui é um gráfico que coloca a temperatura de acordo com o tempo, tá certo? A temperatura vai aumentando para a direita e a solubilidade, ó, também vai aumentando. É endotérmica, beleza? É endotérmica. Já existem soluções, pessoal, que é o contrário. Existem soluções que eu aumento a temperatura e a solubilidade faz cair. Então, o segundo tipo de solução é uma solução que o aumento da temperatura reduz o coeficiente de solubilidade. Chuta, como é o nome dessa solução? Letra A, anfótera, letra B, ácida, letra B, básica, letra C, exotérmica. Exotérmica.
Beleza? Davi perguntou, quanto maior a agitação, maior a interação entre as moléculas? Nem sempre. Porque o gás muito agitado, ele interage menos. Nos líquidos sim, nos gases nem tanto. Landim, exemplos de soluções endotérmicas. Pessoal, quase todas as líquidas. Quase todas as soluções líquidas são endotérmicas. Vou colocar assim, quase todas não, vou colocar a maioria. A maioria das soluções líquidas. E quais são as soluções exotérmicas? Agora aqui não. Sempre que eu tenho um gás dissolvido no líquido. Pessoal, porque veja bem, olha para a minha câmera, não olha para a tela, olha para a minha câmera. Quando eu tenho um gás dissolvido no líquido, por exemplo, o oxigênio na água dos rios, eu tenho uma molécula de oxigênio, que a tendência de um gás é sofrer expansão, então a tendência do oxigênio é ir embora. Mas eu tenho uma molécula de água que aprisiona esse gás. Quando aumenta a temperatura, a molécula do gás fica mais ou menos agitada. Fica mais agitada. Essa molécula está mais agitada. É mais fácil ou é mais difícil da água segurar essa molécula mais agitada? É mais difícil. Aí o oxigênio se desprende mais. Por isso que aumentar a temperatura reduz a solubilidade dos gases nos líquidos. É por isso que o aquecimento global é tão danoso para as espécies aquáticas. Por quê, pessoal? O aumento da temperatura faz com que a solubilidade do oxigênio na água seja menor. Então, por que o peixe morre asfixiado com o aquecimento global? Aliás, por que o peixe morre com o aquecimento global? Ah, é porque ele está com muito calor. O peixe está muito quente aqui, vou me matar. Se mata. Não. É porque quanto mais quente, menos oxigênio dissolvido na água tem. Dessa forma, o peixe morre de asfixia, não é de calor. Tá bom? Isso acontece com a Coca-Cola. Quando eu abro a Coca-Cola, ela derrama. A cerveja quente, quando você abre, ela derrama. É por isso, beleza? Dúvidas? Landim, repete a endotérmica? Repito. Eu aumento a temperatura e o coeficiente de solubilidade aumenta também. É o exemplo do leite. O leite não é a solução, mas é aquele exemplo do leite. Que o leite mais quente, ele dissolve mais Nescau. Pronto, é a mesma coisa. Tá certo? Beleza, pessoal? Ei, Landim, o exemplo da letra A é o leite com Nescau e o exemplo da letra B é o refrigerante. Isso. Ei, onde é melhor para um peixe sobreviver? No Rio Grande do Sul? Ou aqui em Tarrafas, em Assaré? Lá é mais frio, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, porque ele é mais frio. Tem mais oxigênio dissolvido na água. Tudo bem? Tudo bem. Tem outro fator que altera a solubilidade? Ah, antes de eu falar do outro fator, olha aqui. Essa solução, fala aí no microfone, endotérmica ou exotérmica? Endotérmica. Endotérmica. Essa, endotérmica ou exotérmica? Endotérmica. Endotérmica. Essa, endotérmica ou exotérmica? É endotérmica. Endotérmica. E essa, endotérmica ou exotérmica? Exo. Exotérmica. Isotérmica, perfeito. Outro fator que altera a solubilidade, gente, é a pressão. Landim, volta. É a pressão. Por favor. Volto. Obrigada. Aqui? Show. No outro. Outro fator que altera a solubilidade, pessoal, é a pressão. Pessoal, pressão é muito fácil. Pressão. Quanto maior a pressão, as moléculas não ficam mais encaicadas umas nas outras? Por exemplo, eu tenho dois recipientes. Quando puder passar, vocês avisam, viu? Eu tenho dois recipientes. Um recipiente, sei lá, A e um recipiente B. O recipiente... Voltar para o slide anterior. Ei, Landim, Oi. a solução homogênea ela pode ser chamada de... Aliás, os tipos de soluções tem a homogênea e a heterogênea. A homogênea pode ser chamada de solução. A heterogênea pode ser chamada de quê? Ó, Dispersão, vamos lá. é? Solução, você tá falando que a solução é homogênea automaticamente. A mistura pode ser homogênea ou heterogênea. Aí, se for homogênea, eu chamo de solução. Se for heterogênea, eu chamo de dispersão. Vou colocar aqui no chat. Dispersão. Daiane falou, Landim, coloca as anotações. Eu não sei se eu consigo colocar as anotações.
Acho que eu não consigo colocar as anotações, porque faz tempo que eu apaguei. Ver se eu consigo aqui. Vê aqui se eu consigo. Pronto. Tá aí. Gente, o que eu falo com o que eu digito tem um delay, é? Acho que Porque não. tu fala Aqui tá de boa. Vou apagar, viu? Eu sou rápido mesmo, sou rápido mesmo. Ah, porque eu estou um pouco rápido. Beleza, porque o povo quer anotar os resuminhos. Sim, então a pressão é o quanto as moléculas estão encaicadas umas nas outras, né? Quando eu tenho muita pressão, as moléculas estão, ó, empurradas umas contra as outras. Vocês estão entendendo? Então, ó, olha o recipiente A e olha o recipiente B. Onde é que eu tenho maior pressão? Em A ou em B? Falem aí. A ou B? Opa. B. B. B eu tenho maior B. pressão. B. Onde é que as moléculas estão interagindo mais? A ou B? B. Que elas estão sendo imprensadas umas contra as outras. Então, gente, onde é que a solubilidade é maior? A ou B? B. B, perfeito. Grave no seu coração, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Quanto maior, você bota assim, 2, pressão. 2, pressão. Quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Beleza? E, Landinho, tu pode repetir por quê? Porque as moléculas elas vão interagir mais, porque elas estão sendo jogadas umas contra as outras, com altas pressões. Elas estão sendo empurradas umas contra as outras. Elas interagem mais. Gente, vamos lá. Pergunta. Eu tenho 3 cidades. Caririaçu, Pico da Neblina, no Rio de Janeiro, o ponto mais alto do Brasil, e Assaré. Em relação à pressão, qual dos 3 lugares é melhor para um peixe sobreviver? Caririaçu. Assaré. Caririaçu. Porque Assaré, gente, é porque Assaré é mais ou menos no nível do mar. Assaré, deixa eu só colocar aqui. Assaré é mais ou menos no nível do mar. Assaré tem uma menor altitude. Gente, quanto menor a altitude, menor a pressão, ou desculpa, maior a pressão atmosférica. E quanto maior a pressão, minha gente, mais oxigênio solubilizado os peixes irão ter. Então, os melhores lugares para um peixe sobreviver, pessoal, são os lugares de menor altitude. Dos 3 exemplos, o melhor seria Assaré. Beleza? Vocês entenderam? Então, quando a questão disser assim, qual o melhor lugar para um peixe sobreviver? Ou então, onde é que tem mais oxigênio na água? Sempre vai ser o lugar mais baixo, porque quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica, vocês aprendem isso em geografia. Então, sempre o lugar mais baixo e o lugar mais frio. Tá bom? Mas aqui, como eu falei assim, pessoal, considerando apenas a pressão, qual seria o melhor lugar? Assaré, porque é o mais baixo. Gente, até aqui vocês estão entendendo? Entre um lugar frio de baixa pressão ou um lugar quente de alta pressão? Eu escolhi qual?
Entendi. Essa pergunta é muito comum, mas é uma pergunta que infelizmente eu não tenho como lhe responder, porque não tem como a gente comparar dois fatores tão diferentes isoladamente. Eu analiso o conjunto da obra, certo? Mas não tem como dizer assim, esse é mais frio, mas é mais alto. Esse é mais quente, mas é mais baixo. Quem influencia? Depende. O quanto mais quente, o quanto mais baixo. Então é difícil de comparar. Os fatores isoladamente não têm predominância um sobre o outro. Agora, se é um lugar muito alto e frio, e um lugar muito baixo e um pouquinho quente, tá entendendo? Então, tá entendendo o que eu quero dizer? Que é difícil você comparar os dois separadamente? Aí, pessoal, se vocês tiverem entendido isso, os fatores que alteram a solubilidade, nós vamos agora para classificação das soluções. Pessoal, nós vamos agora brincar de fazer soluções. Eu vou colocar aqui um recipiente. Pois pela primeira vez na vida eu faço um recipiente decente. Vocês estão ouvindo um piseiro que está tocando aqui? Vocês estão ouvindo? Bem longe. Dá para ouvir. Bem pouquinho mais. Só o que faltava na minha vida era um piseiro. Essas aulas rurais estão estranhas. Ó, imagine, gente, que eu peguei uma solução aqui. Dá para ver só. Eu também estou ouvindo o teco-teco. Gente, imagine que eu peguei aqui o cloreto de sódio a 20 graus Celsius. Então, ó, presta atenção. Presta atenção. Eu lhe mato se você não prestar atenção nisso aqui. Você pode não entender. Eu explico de novo. Mas pelo menos não entenda prestando atenção. Ó, imagine que eu peguei aqui esse recipiente, pessoal, a 20 graus Celsius, certo? Tá 20 graus Celsius. Ok, 20 graus Celsius. A 20 graus Celsius, quanto é o máximo que eu posso dissolver de cloreto de sódio? 36 gramas. 36 gramas. Essa resposta está completa ou incompleta? Incompleta. Completo. Incompleta, por quê? Depende da quantidade de água. Depende da quantidade de água, perfeito. Então, ó, eu tenho 100 gramas de água. Eu tenho 100 gramas de água. Agora sim, eu posso dissolver quanto? Agora eu posso dissolver 30 gramas. Maravilha. Beleza. Aliás, 36 gramas. Aí vamos supor, pessoal, então eu dissolvi, né? Coloquei os 36 gramas. Vou colocar minha água aqui. Beleza. Aí vamos supor que eu adicionei aqui dentro. Coloquei o errado. Vamos supor que eu adicionei aqui dentro exatamente 36 gramas. Foi exatamente 36 gramas. Pergunta. Vou fazer sempre duas perguntas. Vai dissolver? Sim ou não? Sim. Vai. Sim. Vai dissolver. Porque pode dissolver 36, eu coloquei exatamente 36. Então vai dissolver. Segunda pergunta. Vai estar dissolvendo tudo aquilo que podia? Ou seja, está dissolvendo o limite? Sim. 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 Essa solução que dissolve tudo que pode, que está no limite, eu chamo de solução o quê, pessoal? Saturado. Saturada. Saturada. Eu vou colocar as definições no chat, viu? Eu vou colocar as definições no chat, porque senão eu vou ter que ficar apagando direto aqui. Então, ó, o que é uma solução saturada? Você vai aprender assim, ó. É uma solução que dissolve tudo aquilo que pode. Dissolve tudo aquilo que pode. Você vai anotar assim. Ou seja, a quantidade de soluto adicionada é exatamente igual ao limite
do coeficiente de solubilidade. Isso é uma solução saturada, dissolve tudo que pode. Beleza? Beleza. Mas, imagine que eu não tenha colocado 26. Imagine que eu coloque 28 gramas. Coloquei 28 gramas. Pergunta, vai dissolver os 28? Vai. 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 Segunda pergunta. Vai dissolver tudo aquilo que podia? Não. 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 Vai dissolver menos do que o que pode, né? Se dissolve menos do que o que pode, como é que vai ser o nome dessa solução? Insaturado. Insaturada. Insaturado. Então, a solução insaturada é uma solução que dissolve menos do que o que pode. Vocês vão aprender assim, dissolve menos do que o que pode, que não tem erro. Ou seja, a quantidade de soluto adicionada nesse volume de solvente é menor do que o limite do coeficiente de solubilidade. Beleza? Agora, pode colocar até quanto? 36, né? Eu coloquei 40. Primeira pergunta, vai dissolver? Vai. Não tudo. Só os Vai dissolver. 36. Exatamente. Vai dissolver, mas não vai dissolver tudo. Perfeito. Ó, 36 gramas serão dissolvidos, que é aquilo que pode nessa temperatura. E 4 gramas, pessoal, vai precipitar aqui no fundo do recipiente. No fundo do recipiente. Formando o que a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão. Vou de novo. Eu coloquei aqui 40 gramas. Vai dissolver? Vai dissolver. Só não vai dissolver os 40 todos. 36 gramas serão dissolvidos. Porque olha aqui, Gabi. Quanto é que eu posso dissolver nessa temperatura? 36 gramas. Então, os 36 gramas vão dissolver. E os outros 4 que ficou faltando para completar os 40 vão precipitar, vão para o fundo do recipiente, formando aquilo que a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão. Mesma coisa. Tu entendeu, Gabi? Nandinho, Oi. repete de novo, porque aqui travou. Repito. Ó. Destravou? Sim. Pronto. Eu coloquei 40 gramas. O máximo que pode dissolver aqui pela tabela é 36. Certo? 36 vai dissolver. E os outros 4 que faltam para completar os 40 não vai dissolver. Eles vão precipitar, formando um corpo de fundo ou corpo de chão. Pergunta. Como é o nome dessa solução aí, gente? Saturada com corpo de Saturada. fundo. Saturada. Ela continua sendo saturada. Olha aí no chat. Pessoal, sobe aí no chat alguém e lê qual foi o conceito que eu coloquei de solução saturada. Lê aí, voz alta. Qual foi o conceito que eu coloquei de saturada? Dissolve tudo aquilo que pode. Perfeito. Dissolve tudo aquilo que pode. Pessoal, concordam comigo que eu coloquei 40, mas essa solução não dissolveu os 40, ela dissolveu tudo aquilo que ela pode. Ou seja, ela é o quê? Saturada. Só que ela é saturada com corpo de chão. Então, lembra,
A solução saturada, vou colocar aqui no cantinho, a solução saturada pode ser saturada com ou sem corpo de chão. Mas ela vai dissolver somente aquilo que ela pode. Essa é uma OBS muito importante na nossa aula de hoje. Beleza? Então, essa solução não é supersaturada, ela é saturada com corpo de chão. Então, recapitulando, o que é uma solução insaturada? É a solução que dissolve menos do que o que pode. O que é uma solução saturada? Dissolve somente aquilo que ela pode. E o que é uma solução supersaturada? É uma solução que dissolve, gente, o nome já diz, ela dissolve mais do que o que pode. Por que essa solução aqui não é supersaturada? Porque ela está dissolvendo somente aquilo que ela pode. Agora, Landim, como é que seria a solução supersaturada? Landim, Me digo, oi. no caso, essa daí, ela cabe até 36. Porém, se ela tivesse feito os 40, ela seria supersaturada? Isso, se tivesse dissolvido os 40, ela seria supersaturada. Aí eu vou lhe dar um exemplo de como é que ela pode ser supersaturada. Vamos supor, vamos adicionar aqui na nossa tabela, que a 90 graus, o coeficiente de solubilidade seja de 40. Faz de conta, nós estamos adulterando aqui a tabela. Faz de conta que a 90 graus o coeficiente de solubilidade seja 40. Aí vamos lá, preste atenção. Vamos supor... Vou ver se eu consigo apagar isso aqui. Pronto. Vamos supor que eu aqueci essa solução. Eu esquentei, ó. Ó o fogo, como ele desmola. Ó o fogo. Eu aqueci e ela chegou em 90 graus Celsius. Pessoal, em 90 graus Celsius ela pode dissolver quanto? Para falar, menino. 40. 40. Já que ninguém fala. Obrigado. E eu adicionei exatamente 40. Então, a 90 graus ela pode dissolver 40. E eu adicionei exatamente 40. Vamos lá, primeira pergunta. Vai dissolver? Vai. Vai dissolver. Segunda pergunta. Vai dissolver tudo aquilo que pode? Sim. 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 Vai sobrar alguma coisa? Vai ter corpo de chão? Não. Não. Então respondam aí. Qual é a classificação dessa solução? É a classificação completa dessa solução nesse momento? Saturada. Com ou Saturada sem corpo de chão? Saturada sem corpo de chão. Perfeito, saturada sem corpo de chão. Aí Henrique colocou assim. Mas a quantidade de soluto adicionada não é igual ao limite. Nesse caso é, Henrique, ó. Porque eu coloquei 40 e na minha tabela, a 90 graus, que é o que nós estamos, eu posso colocar exatamente 40, ó. Tá certo? Então ela é saturada sem corpo de chão, perfeito. Agora preste atenção. Parem de copiar, parem de digitar no chat, só preste atenção. Olha aí, ó. Corpo de chão, Michele, é aquilo que sobra, tá certo? Corpo de chão é aquilo que sobra, aquilo que vai para o fundo do recipiente, tá bom? Vamos lá. Eu apaguei o fogo. E eu vedei o recipiente. Eu vedei, gente, ó, eu vedei. Vou vedar o recipiente. Vedei. Tá fechado. E a solução foi esfriando. Esfriando, até que ela chegou em 30 graus Celsius. Pessoal, essa solução, preste atenção. Essa solução, eita, deixa eu diminuir a fonte. Essa solução
está com o recipiente fechado e fora de perturbação. Por incrível que pareça, veja, a 30 graus Celsius, eu só posso dissolver 36,3. Mas eu vou continuar dissolvendo os 40. Então, essa solução aqui, ela está dissolvendo mais do que o que ela pode. Presta atenção, ó. Essa solução está dissolvendo mais do que o que ela pode. E por que ela está dissolvendo mais do que o que ela pode? Porque, pessoal, foi preparada em outra situação. Aí, quando eu fecho o recipiente, vedo e tiro de perturbação, é como se a solução não tivesse dado conta que mudou de temperatura. Tipo assim, tu esfriou, mas a solução está assim, dormindo. Eu acho que eu ainda estou em 90. Então, ela vai continuar dissolvendo, mas porque ela foi preparada em outra situação. Essa solução aqui, sim, é uma solução supersaturada. Essa, sim, é supersaturada. E por que ela é supersaturada? Porque, como conceito que eu falei para vocês, ela dissolve mais do que o que ela pode. Que fique claro. Beleza? Ei, Landim, Oi. esse aí pode ser aquele caso da cerveja, do refrigerante em garrafa de vidro, que quando a gente pega, ela congela. Não, eu vou já falar o que é isso. Mas não. Posso saber o quê? Vou dar um exemplo. A Coca-Cola fechada é uma solução supersaturada. Solução supersaturada de gás carbônico. Vou dizer o porquê. Galera, Coca-Cola fechada. Fechada. Pronto, peraí. Aguarde. Suco de maracujá também, né? Aqui é uma solução supersaturada. Olha aqui na câmera. Bota aí na câmera. Aqui é uma solução supersaturada. Aquarius Fresh. Tu tá vendo alguma bolinha? Na minha câmera, tu tá vendo alguma bolinha? Sim ou não? Não. Não. Eu não tô vendo, não. Eu não vejo. Por quê? Porque aqui, gente, ó, eu não consigo amassar essa garrafa. Porque aqui a pressão é tão alta. Lembra que a pressão muito alta consegue aumentar muito a solubilidade? Então aqui, gente, nessa garrafa, eu não consigo nem amassar de tão alta que tá a pressão. A pressão é tão alta que o gás carbônico consegue ser dissolvido aqui. Então é uma solução. E é uma solução supersaturada. Porque essa água não consegue dissolver tanto gás carbônico, só está dissolvendo porque a pressão aqui está muito alta. Agora, ó, vou abrir. Abri. Agora abri ela. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Não sei se a câmera é boa o suficiente para vocês enxergarem. Vocês estão vendo que está formando bolinhas? Acho que não, né? Eu consigo ver daqui. Olha aí. Sim, dá pra ver. Dá pra ver. Por que agora você vê formando bolinhas? Porque quando eu abro, eu tirei a pressão. E agora o CO2 começa a não ficar mais dissolvido. Essas bolinhas é o CO2 indo embora. Aqui um exemplo de solução supersaturada. Vou lhe dar outro exemplo mais prático. Você já percebeu alguma vez, quando você compra doce de leite no supermercado, que depois de um dia ou dois, ele fica cheio de açúcar cristalizado? Por exemplo, o doce de leite no primeiro dia ele é liso, maravilhoso, você mastiga ele e não sente nada. Mas o doce de leite no outro dia, ele fica todo cheio de cristalzinho de açúcar. Por que isso acontece? É porque, gente, quando o leite, o mel também. Quando você compra o doce de leite, ele foi feito com aquilo ali, gente, tem uma quantidade de açúcar imoral. Imoral a quantidade de açúcar que tem ali dentro. Imoral. Só que quando é feito doce, ele é feito na temperatura tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que consegue dissolver aquela quantidade de açúcar. Aí quando o recipiente está lá fechado na prateleira do supermercado, ok.
Mas quando você abre o pote, que mete a colher dentro, que mexe, que faz o desmantelo, você perturba a solução. E é como se ela se desse conta, como se o doce de leite dissesse assim, ei, peraí, nessa temperatura eu não consigo ter densidade de açúcar, não. Aí ele começa a cristalizar o açúcar começa a precipitar, você começa a sentir isso no seu paladar. Aquela é uma solução supersaturada. Gente, olha agora para o meu slide, Qual é a primeira coisa que acontece quando eu faço isso? Ó? Quando eu abrir o recipiente, qual a primeira coisa e eu dou uma agitada, qual a primeira coisa que acontece? Ó, a 30 graus, eu não consigo dissolver 40. Então, o meu soluto começa a precipitar e vai haver formação de, mais uma vez, corpo de fundo ou corpo de chão. O mel também é do mesmo jeito. O mel que você compra também é do mesmo jeito. Então, galera, insaturada, dissolve menos do que o que pode. Eu coloquei menos soluto do que o coeficiente de solubilidade. Saturada, eu coloco exatamente a mesma coisa. Dissolvo exatamente a mesma coisa. Pode ser com corpo de chão ou sem corpo de chão. E supersaturada é quando a solução ela dissolve mais do que o que ela pode. Beleza? Beleza. Então, galera, a solução supersaturada, responda aí, ela é uma solução extremamente estável ou instável? Instável. Instável, porque qualquer coisinha ela já precipita. Beleza? Olha que lindo esse GIF. Esse GIF é lindo. Isso é uma solução supersaturada de acetato de sódio. Ela foi preparada a temperatura mais alta. Só que aí o cara derramou uns grãozinhos em cima. Quando ele derruba os grãozinhos na solução, a solução se dá conta de que ela não está mais naquela temperatura. Aí começa a cristalizar. E aí é a cristalização. Landim, aí já ia falar. E o que acontece com a cerveja? Pessoal, lá na cerveja, o que você tem é assim, quando a cerveja está na geladeira, está em menos 6. Você fala assim, pô, em menos 6 era para essa água estar congelada, né não? Sabe por que ela não está congelada? Primeiro, por conta da pressão na cerveja. E segundo, porque a garrafa está lá parada no canto dela. Ela está num estado, gente, como se... Ela está numa temperatura que já é para estar congelada, mas ela não congelou porque é como se as moléculas estivessem assim. Eu congelo ou não congelo? Estão dormindo. Ela está sem perturbação, né? Isso, está fora de perturbação. Elas estão no estado físico chamado sobrefusão. O que é a sobrefusão, pessoal? É um estado físico entre o sólido e o líquido. É entre o sólido e o líquido. Sobrefusão. As moléculas estão líquidas, mas se você fizer qualquer perturbação, elas vão se dar conta que já estão em temperaturas negativas e vão começar a solidificar. Então, por que quando você taca a mão no meio da cerveja, todo mundo faz não! E a cerveja começa a congelar? É justamente porque você perturbou, você gerou calor, você perturbou aquelas moléculas, e elas se deram conta que já estão num estado que é para estar congelado, e começa a congelar de dentro para fora. Beleza? E por que pega no fundo ela não congela? Se você pegar no fundo e na tampa assim, ó, você pegar nela assim, ó, ela não congela. Porque a tampa está separada da garrafa, teoricamente, e o fundo é a parte que tem mais vidro. Aí você não consegue transferir o calor para a cerveja, ela continua lá linda e maravilhosa sem congelar. Beleza? É por conta da sobrefusão. Tem relação com propriedades coligativas, Lani? Perguntaram. Sim, tem relação com propriedades coligativas, com certeza. Beleza. Vamos adiante. Pessoal, eu quero que vocês aprendam também a interpretar. Olha aí, gente, o açúcar que eu falei para vocês. Isso aqui é mel, gente, lá de casa. Que é mel, depois de uns dias. Mel, entre aspas, mel, entre muitas aspas. A galera diz que tá vendendo mel de abelha, mas na verdade é água com açúcar. Quase que eu chamei de salsa somando. Beleza. Galera, essa curva, ela é uma curva que a gente chama de curva de solubilidade. Ela mostra o quanto eu posso dissolver do soluto a determinada temperatura. Ó, olha aqui pro gráfico, por exemplo, 30. Temperatura 30 graus, certo?
Eita, quanto é que eu posso dissolver? Aqui, ó. Posso dissolver até aqui. Vou de novo. Aqui, ó. Em 20 graus. Quanto é que eu posso dissolver? Até aqui esse ponto da curva. Vou dar outro exemplo. Em 25 graus, que é aqui, ó, no meio. Quanto é que eu posso dissolver? Ó. Posso dissolver até aqui, ó. Então, essa curva mostra o quanto você pode dissolver. Aí, se eu disser assim, ei, ó, preste atenção, gente, preste atenção. Ei, ó, aqui, em 35 graus, que é esse ponto aqui, eu fiz essa solução aqui, ó, que eu vou chamar de solução A. Essa solução A é saturada, insaturada ou supersaturada? Aí você olha, ó, nesse ponto eu poderia dissolver mais ou menos. Olha o tanto que eu podia dissolver. Podia dissolver isso, eu podia dissolver aqui, gente, ó, perto de 110. Mas eu só dissolvi quanto? Perto de 70, 80. Então ela é saturada ou insaturada? Eu dissolvi mais ou menos do que ela podia. Ou exatamente o que ela podia? Menos. Então ela é insaturada. Insaturada. Beleza? Beleza. E se tiver exatamente em cima da curva? Se fosse exatamente assim, ó, vou botar um coração. Se fosse exatamente assim, em cima da curva, ela seria o quê? Saturada. Saturada. E acima da curva, ela seria o quê? Supersaturada. Depende. Supersaturada. Então é simples, ó. Abaixo da curva. Não, o pior que não, porque quando eu coloco em cima da curva, eu já estou dizendo que dissolveu. Estou dizendo, ó, está dissolvendo. Não tem como eu saber se a saturada é com ou sem corpo de chão, não. Mas quando eu coloco em cima da curva, eu estou dizendo assim, é supersaturada, porque está dissolvendo mais do que pode, tá certo? Então, abaixo da curva é insaturada, na curva é saturada, e não tem como eu dizer se é com ou sem corpo de chão, e acima da curva é supersaturada. Beleza? Ô, Landim, a supersaturada ela só é possível através do aumento da temperatura ou não? Ou da pressão. Mas só. Ou da pressão. Beleza, valeu. iPhone perguntou assim, repete o gráfico, por favor. O gráfico, ele mostra assim, Túlio falou, acima da curva não é saturado no corpo de chão? Não, Túlio, é supersaturado, porque quando eu colocar a solução aqui, eu já estou dizendo assim, ela está dissolvendo mais do que o que pode. Não é que eu adicionei não, entendeu? É porque ela está dissolvendo mais do que o que pode. A curva, ela não mostra o que eu adicionei, ela mostra o que está dissolvendo. Landim, Tá certo? Então o gráfico é assim, ó, por exemplo, a 25 graus. Quanto é que eu posso dissolver? Você vai lá aqui na curva, ó. Eu posso dissolver até isso aqui. Dá mais ou menos aqui. Landim, Oi. por esse gráfico, dá para saber se é com corpo de chão ou sem? Não. Eu só sei se é saturada. Por exemplo, aqui é a solução 9. Ela é saturada. Agora, com ou sem corpo de chão? Não sei. Eu sei que ela é saturada. Tá certo? Nissandra perguntou, no caso, as abscissas podem ser temperatura ou pressão? Nissandra, não sei o que é abscissa, não. Diabo é abscissa. É o X, né? É o eixo X. Pronto. Isso, pode ser temperatura ou pressão. Perfeito. Vou fazer duas perguntas. Primeira pergunta, essa solução aí é endotérmica ou exotérmica? Endo. Endotérmica. Dá não, viu, Ana Luísa? A Ana Luísa fez uma pergunta aqui pra mim, dá não. Pessoal, valendo uma caixa de chocolate da Cacau Show. Quem colocar a classificação das 10 soluções primeiro no chat ganha. Valendo. Tem que colocar assim, ó. 1, insaturada. Quem colocar as 10 primeiro ganha. As que está em cima da curva é Valendo. Tem que ser saturada. E a de Tem que baixo. colocar todas as 10. Tem que ser no chat. Tem que ser no chat. Agora. Tem que ser assim, ó. 1, insaturada. 2, insaturada. Tem que ser assim, do jeito que eu tô colocando. Eu mandei foi só para eles. Tem que ser assim, ó. 1, insaturada.
2, insaturada. 3, saturada. Tem que ser assim, ó. Pronto. A primeira que mandou do jeito correto, na mesma resposta. Espera aí que eu tô... Desceu. Deixa eu só conferir se tá certo. 1 e 2, insaturada. 3, 10, 6, 9, 7, saturada. E 5, 4, 8, supersaturada. Quem ganhou a caixa de chocolate foi Ana Luísa Couto. Ana Luísa, entre em contato comigo no WhatsApp. Ana Luísa, tu é no Pernambuco, né? Que eu vou dar um jeito de... É porque tem duas Ana Luísa. Ah, é do Brejo. Pronto. Ah, no Brejo fica mais fácil, tem cacau show no Brejo. Pois pronto, parabéns, você ganhou uma caixa de chocolate. Um dia eu vou lhe pagar. Amém. Ah, Ana Luísa das encomendas, tô ligado. Pronto, amém. Um dia eu vou lhe pagar. Todo mundo diz amém? Amém. Um dia ela recebe. Amém. Mas fala comigo no WhatsApp que eu vou lhe pagar. Beleza, gente. Tranquilo. Agora chegamos àquela parte desagradável que todo mundo odeia, que é a parte de concentração das soluções. Mas não se preocupem não. Na aula de hoje nós não vamos ver cálculo de concentração de soluções não. Não. Eu só vou apresentar para vocês quais são as medidas de soluções. Mas cálculo de concentração mesmo, a gente vai ver na próxima aula. Nós teremos, pessoal, 3 aulas de soluções. 3. Porque eu só sossego quando vocês aprenderem essa miséria bem direitinho. Então, hoje nós vamos ver quais são as 2 principais medidas de unidade de soluções. Na próxima aula, nós vamos resolver questão. Vai ser assim, resumindo. Hoje eu vou mostrar para vocês as unidades de solução, as 2 primeiras. Vou fazer 2 exemplos meus. Na próxima aula, a gente começa resolvendo questões sobre e vê título e parte por milhão e diluição. Aí na última aula, a gente vê titulação, mistura de soluções e revisão. Ah, Landim, mas na apostila tá em 2 semanas, tu vai dar em 3? Pô. Ah, mas eu não quero. Então vai ser 3 semanas, tá? A gente vai trabalhar bem. Vai ser nessa ou na última também? Não, solução é lá em equilíbrio. É lá na frente, viu? Beleza. Solução tampão, a gente vai ver, ó. Depois de soluções, tem termoquímica, a cinética, a equilíbrio químico, equilíbrio iônico, pH e pH, a hidrólise salina e tampão. Vai ser daqui a 6 semanas. Ariel falou, eita maçã que rende. Vamos lá. Olha o estado da pobre já. Vamos lá, gente. Gente. Tá certo, tá certo. Primeiras medidas de concentração, vamos lá. A primeira medida de concentração que você precisa saber é a concentração comum. O que é a concentração comum? Pessoal, antes de entender o que é concentração comum, você precisa entender o que é que eu estou querendo dizer quando eu falo concentração. Concentração, pessoal, nada mais é do que uma comparação entre aquilo que você tem no soluto e aquilo que você tem no solvente. Como assim? Ó, toda vez que eu falar de concentração, seja comum, seja molar, seja o que for, é sempre as partes de soluto. Eu vou organizar, não se preocupe não. Sobre parte de solvente. Eu vou organizar, se acalma. O homem é o Michael Vitor do computador. Pronto, gente. Toda vez que eu falar em concentração, gente, é parte de soluto por parte de solvente. Então, quando eu disser assim, a concentração de cloreto de sódio na água é tantas partes de soluto por 5 gramas por litro. Então, o que eu falei primeiro, gente, é parte do soluto. E o que eu falei por último é parte do solvente. Eu vou dar um exemplo. Ver se vocês conseguem ver. Ó, eu não consegui ver não. Eu leio aqui para vocês. Na garrafinha de Aquarius Fresh tem assim, sódio 11 miligramas em 200 ml. Isso aqui, pessoal, vai dar 55 miligramas por litro. Não se preocupe não, não é para você aprender o cálculo agora não. 55 miligramas por litro. O que significa isso? De sódio. O que significa isso?
que eu tenho 55 miligramas de sódio em 1 litro de solução. Gente, eu errei uma coisa aqui, Ave Maria. Cometi um crime. Não é parte de solvente, não é parte de solução, viu? Então, é sempre soluto sobre solução. Soluto sobre solução. Então, quando eu disser assim, o Aquarius Fresh, ele tem uma solubilidade, solubilidade não, uma concentração de 55 miligramas por litro de sódio. Significa que eu tenho 55 miligramas de sódio em 1 litro de Aquarius Fresh, 1 litro de solução. É isso que eu quero que vocês entendam. Vou dar outro exemplo. A dipirona, que vem lá no hospital, ela é uma ampulazinha de 1 miligrama por ml. O que significa? Que eu tenho 1 miligrama de dipirona para cada 1 ml. Deu para entender, gente? 1 ml de quê? De solução. O que eu quero que vocês coloquem na cabeça no momento é que toda concentração é sempre partes de soluto por partes da solução. Seja mol por litro, mol por quilo, não importa. Não importa. É parte soluto por parte da solução. Só tem uma medida que foge disso, mas vocês vão ver depois. Tá bom? E existem 2 concentrações que caem muito. Primeira concentração. Concentração comum. É a que mais cai. Concentração comum, pessoal, a unidade é gramas por litro. Então, por exemplo, quando eu digo assim, uma solução de ácido clorídrico tem 10 gramas por litro. Isso é concentração comum. Pessoal, e o que significa dizer gramas por litro? Gente, aqui é gramas de quem? Essa parte aqui é parte de quem? É grama de quem? Soluto, solvente ou solução? Soluto. Soluto. E esse litro aqui é soluto, solvente ou solução? Solução. Solução. Perfeito, solução. Maravilha. Então, quando eu lhe disser que uma solução de ácido clorídrico tem 10... Ixi Maria, não, ovo. 10 gramas por litro de ácido clorídrico. O que eu estou querendo lhe dizer? Quem é que me diz? Vai, participa aí alguém? Senão eu vou ter que chamar. Vou chamar o nome das pessoas. 10 gramas de soluto. Certo? Por litro de solução. Para cada 1 litro de solução. Perfeito. Maravilha. Como é a fórmula disso aqui, gente? Gente, a fórmula é o seguinte, ó. Toda vez que eu quero falar de soluto, eu coloco a letra que indica a minha unidade. Por exemplo, eu quero falar de massa. Massa, a letra é M, né? Você coloca M. Se for de soluto, você coloca um 1 na frente. Então, M1 seria massa do soluto. Certo? M2. M2 seria massa do solvente. E quando eu colocar só M, é massa da solução. Beleza? O Gorete falou assim, no livro tem quantidade de soluto por quantidade de solvente ou solução. O livro está errado. Quem escreveu esse livro é um idiota. Eita, fui eu. Não, é porque... Lembra que eu falei assim, ó, que é parte de soluto por parte de solução? É porque tem uma única unidade de concentração que é sobre parte de solvente. Mas ela não cai. Ela cai lá em propriedades coligativas. Por isso que eu quero que você aprenda parte de soluto, parte de solução. Depois eu falo aqui é parte de solvente, viu? Viu, Gorete? Então, ó. Então, quando você coloca... já pensou eu começar a se esculhambar? Esse livro tá errado. Quem fez esse livro, essa apostila é um burro. No caso, foi eu. Gente, é tão bom dizer que eu sou autor de alguma coisa. E não é de coisa ruim. Vamos lá. Então, quando eu quero falar massa do soluto, eu coloco M1. Massa do solvente, M2. E quando eu quero falar massa da solução, eu coloco só a letrinha M. Tá certo? Um detalhe importante é que a massa da solução, claro, a massa da solução, M, é a massa do soluto, mas a massa do solvente, né? Isso é simples de entender. Se eu quisesse falar de volume, vamos lá, gente. O que seria volume do soluto? Como é que eu represento? V1. Volume do solvente? V2. E volume da solução? Como é que eu represento? V. Simples assim. E volume da solução é igual ao quê, gente?
volume do soluto mais volume do solvente. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu não posso usar isso aqui. Eu posso usar a da massa. Porque realmente, se eu pegar o soluto mais o solvente, dá massa da solução. Mas o volume eu não posso. Porque você lembra daquele exemplo que eu falei uma vez? Que se eu pegar 50 ml de água com 50 ml de álcool e misturar, não dá 100 ml? Por conta das pontes de hidrogênio, das interações. Então, as interações fazem com que essa relação do volume não seja verdadeira. Então, eu não posso somar volume. Mas eu posso tranquilamente somar massa. Tranquilo? Tranquilo. Não, Landim, volta do volume. Opa. Pronto. Então, gente, vamos deduzir a fórmula. Ó. Aqui, grama é a unidade de massa ou de volume? Fala no microfone. Massa. Samuel falou. Landim, repete a soma de volume. Samuel, só repetindo, é que você não pode somar volume. Eu não posso fazer que o volume do soluto é volume da... Ou que o volume da solução é volume do soluto mais volume do solvente. Eu não posso fazer isso, de jeito nenhum. Certo? Sim, aqui é a unidade de massa. E litro é a unidade de quê? Volume. Então, ó, concentração comum, representado pela letra C, vai ser massa do soluto. Como é que eu represento massa do soluto, pessoal? M1. Sobre, como é que eu represento volume de solução? V. Então, concentração comum, M1 sobre V. Acabou. Beleza? Vamos fazer um exemplinho de concentração comum? Pedro falou, Landim, quando na questão não tiver o volume da solução, mas tiver o volume do solvente, você faz como se fosse o volume da solução. Porque essa questão ela vai dizer assim, despreze alterações de volume. Isso, exatamente, Pedro. Você considera o volume que ele der como volume da solução. Nenhuma questão vai ser covarde de lhe dar o volume do solvente e você não poder considerar, não. Nenhuma questão vai fazer isso, não. Vou apagar, viu, gente? Apaguei. Exemplo. Uma solução de glicose 90 gramas por litro. Aliás, calcule a massa de soluto de 200 ml de uma solução glicose 90 gramas por litro. E exemplo 2. Deixa eu ver aqui uma pessoa. A Ilza misturou 5 gramas de sacarose em 50 ml de café. Qual a concentração em gramas por litro de café? Exemplo 1. Calcule a massa de soluto de 200 ml de uma solução de glicose 90 gramas para cada 1 litro. Olha, já estou lhe falando. Ó. Deixa eu diminuir aqui a grossura aqui da linha. Já estou lhe falando. São 90 gramas de glicose, né? Para cada 1 litro. Mas eu peguei 1 litro todo? Não, eu peguei 200 ml. Que é 0,2 litros. Quanto de glicose eu vou ter? Só faltava bomba mesmo. Quanto de glicose eu vou ter? Multiplica em forma de x. Quanto é 0,2 vezes 90? 18. Então eu tenho 18 gramas de glicose. Sempre coloque a unidade de quem você está falando. Entendido? Já estamos terminando. Entendido, gente? Segundo exemplo. A Ilza misturou
5 gramas de sacarose em 50 ml de café. Qual a concentração em grama por litro de café? Vamos lá, ó. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Tá ótimo, Landina, pra ouvir. Show. Então, ó, a Ilza colocou 5 gramas de sacarose em 50 ml de café. 50 ml de café, gente, é 0,05 litros, concorda? Vou colocar mais grossinho. 0,05 litros. Só que a concentração que eu quero é em grama por 50 ml? Não, o que eu quero é em grama para quanto? 1 litro. Aí vocês perguntam, ó a pergunta. E para 1 litro? Quanto é que eu vou ter? X. Beleza? A pergunta aqui tá errada. A pergunta aqui tá errada. Sacarose. Mesmo assim. Pronto. Aí aqui multiplicaria em forma de x. Aí, ó, corta 0,05, corta com 5, né? Então aqui eu teria 100 gramas por litro de sacarose. Só isso, Luninho? Só isso. Dúvidas? Aí eu vou explicar o que é mol por litro. Ei, Landina, Oi. repete esse último exemplo, por favor. Repito, ó. E a maçã rendendo. A Ilza misturou 5 gramas de café em 50, ou 5 gramas de sacarose, que é o açúcar, em 50 ml de café, certo? Então são 5 gramas de sacarose em 50 ml de café. Então estão 5 gramas, ó, para cada 50 ml, que é 0,05 litros. Qual a concentração em gramas para cada 1 litro? Então, ó, o que meu exemplo deu? O que meu exemplo deu foi a quantidade de 5 gramas em 50 ml de café. Qual a concentração em grama por litro, para cada 1 litro? Então, eu tenho 5 gramas em cada 50 ml. Em 1 litro, eu vou ter quanto? X. Certo? 50 gramas em cada 50 ml. 1 litro, eu vou ter X. Aí, multiplica a forma de X, dá certo. Pode sim, Ariel. Só que eu vou explicar isso depois. Próxima unidade de concentração, pessoal, e a última da aula de hoje, é a concentração molar. Landinho, volta rapidinho, por favor. Eu não entendi não, cortou tudo. Obrigada, deixa. Ela pediu para voltar. Ah, sim. Posso voltar, tranquilo. Deu certo já. Ah, beleza, então. Então, concentração molar, gente. Concentração molar é a mesma coisa de molaridade. Mesma coisa, tá certo? Mesma coisa de molaridade. Molaridade, pessoal, é representada por esse M, ó. Esse M estilizado. Molaridade, ficou bem certinho. Molaridade, gente, ó, é mol por litro. É mol de quem? Mol a gente representa com a letra N. Mol de quem? Soluto, solvente ou solução? Soluto. Sobre volume de quem? Soluto, solvente ou solução? Solução. Solução. Essa é a fórmula da molaridade. Número de mol soluto sobre volume de solução. Só que a gente não vai usar a fórmula, só estou apresentando. Beleza? Nós vamos parar nessas duas hoje. E para finalizar, vamos fazer 2 exemplos. Exemplo número 1. Ainda a Ilza, N1, Túlio, é número de mols do soluto, tá certo? Não, a Ilza não. A Ilza já foi. Então tá, Bruno. Bruno Bert, do núcleo, sarrador profissional. Bruno Bert, sarrador profissional.
misturou 90 gramas, 90 não, 60 gramas de glicose em, aliás, 20 gramas, não, 20 não, meu Deus, me dá iluminação para fazer um exemplo decente, 15 gramas de glicose em 250 ml de água. Sabendo que a massa molar da glicose, que é C6, H12O6, é de 180 gramas para cada mol, calcule a concentração em mol por litro. Faça esse exemplo, quero que vocês façam, aí depois eu faço. Misturando e sarrando durante 16 horas. Faça aí. Ó, só uma dica, para quem está entrando em contato com isso agora. Eu dei grama para 250 ml. Eu pedi mol por litro. Pega o que está em grama e passa para mol, e pega o que está em volume e passa para litro. Não importa a ordem que você faça isso. Você pode passar primeiro 250 ml para 1 litro e ver quantos gramas vai ter, ou pode passar gramas para mol e ver quantos mols vai ter e depois passa para litro. Tanto faz. Eu quero que você pegue grama e transforme em mol e volume e transforme em litro. Acabou. Faça aí. 1 minuto. Já está concluindo. Vamos lá? Vamos lá, gente, ó. Vou apagar aqui em cima para ter espaço. Gente, ó. Bruno Bert misturou 15 gramas de glicose em 250 ml de água, né, que é 0,25 litros. Só que a concentração que eu quero, gente, é mol para cada 1 litro. Então, em 1 litro, quantos gramas de glicose você vai ter? X vai ser igual, gente, ó, corta. Gente, dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Então, vai dar 60 gramas de glicose por litro. Só que aqui, gente, que medida de concentração é essa, grama por litro? Que medida de concentração é essa? Comum. Comum, mas eu pedi molaridade. Então, eu transformo esse... Porque, ó, em 1 litro já tá. Eu quero em mol por litro, né? Em litro já tá, beleza. Falta eu transformar esse 60 aqui em mol. E como é que a gente passa de massa para mol, pessoal? Divide pela massa molar. Usando a massa molar. Qual é a massa molar da glicose que eu coloquei no meu exemplo? 180. Então, ó, eu tenho 180 gramas de glicose para cada 1 mol. Quantos gramas eu vou ter... Aliás, quantos gramas eu tenho no meu exemplo? 60 gramas em 1 litro. Quantos mols eu vou ter? X é igual a... Corta. Vai ficar 1, aqui vai ficar 3. X é igual a 0,33, né? 33, agora sim, mol. E como esse 60 aqui foi o que eu achei em 1 litro, mol por litro. Beleza? Landim, daria certo se eu transformasse 15 gramas em mol e depois fizesse isso, 15 está para 0,25. Para 1 litro eu vou ter quanto? Dá também. Não importa a ordem que você faça. Importa até fazer. Landim, Oi. explica essa última parte, por favor, que eu não entendi. Tu entendeu a primeira? Entendi a primeira. Pronto, aí ó.
eu não descobri que eu tenho 60 gramas em 1 litro? Então, em 1 litro já tá. Engasgando com a maçã. Em 1 litro já tá, certo? Foi cortado, não foi, Landinha? Ali em cima? Foi. Aqui foi. Eu cortei 15 com 0,25. Dá 60. Certo? Aí aqui, ó. Eu não descobri que eu tenho 60 gramas por litro. Ok, eu já tenho 1 litro. Só que a questão tá me pedindo mol por litro. Opa. Ela tá me pedindo mol por litro. Eu já estou em 1 litro. Falta eu ir para mol. Então, eu pego esses meus 60 gramas, que é o que eu tenho dentro de 1 litro, tá certo? E transformo para mol. Qual é a massa molar da glicose? 180. Então, ó, eu tenho 180 gramas para cada 1 mol. E os 60 gramas, que é o que eu descobri que eu tinha em 1 litro, vai estar para quanto? 0,33. Então, eu tenho 0,33 mol por litro. Beleza? Entendi, Landinha. Obrigada. Por nada. Gente, a gente vai parar por aqui, porque a gente já tá com... Dani, quando tu vai falar de condutividade? Posso falar agora, sem problema. Quanto à condutividade, agora é o seguinte. A solução pode ou não, tô colocando bate-papo, viu? A solução pode ou não conduzir corrente elétrica. Pode ou não conduzir corrente elétrica, tá certo? Quando a solução conduz eletricidade, ela é chamada de solução eletrolítica. Quando não conduz, é chamada de não eletrolítica. E o que uma solução precisa para conduzir eletricidade? Íons livres. Então, quem conduz? Substâncias iônicas, aquosas, ácidos, etc. Quem não conduz? Substâncias moleculares. Beleza? Malu falou, Landim, faz alguma questão do livro? Malu, eu vou encerrar agora porque eu estou sem livro. Tá certo? Porque eu não recebi ainda, porque eu estou em tarrafas. E Vinícius disse para eu buscar o livro segunda-feira, mas segunda-feira já estava aqui em tarrafas. Eu vou pegar o livro na sexta-feira, aí na próxima segunda eu resolvo a questão com vocês, tá bom? Landinha, a gente já pode fazer essa questão dessa aula? Vamos lá. Vou interromper aqui o slide. Galera, sobre as questões dessa aula. Landinha, a gente já pode fazer? Até pode, mas eu não recomendo. Eu recomendo que a gente assista a aula da próxima semana, resolva todas as questões de sala e a gente vai para as questões da apostila. Então, quem já sabe soluções, arroche. Mas quem tem dificuldade em soluções, não faça as questões. Porque você não vai conseguir fazer, porque eu ainda não expliquei tudo. Você vai se frustrar, vai achar que soluções é a coisa mais difícil do mundo e vai lhe prejudicar muito mais do que o que vai ajudar. Então, o que eu recomendo? Estude a teoria. Se quiser, resolva só as questões de teoria, porque tem questão de teoria na apostila. Resolva só as questões de teoria e vá-se embora para estudar outra coisa. Na próxima terça, a gente faz muita... Gente, próxima terça é só questão. A gente não vai fazer mais nada além de questão. Questão, 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 vai ver título, vai ver parte do milhão. Questão, 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 vai ver molaridade. Questão, 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 vai ver diluição. Aí depois da aula da próxima semana, você resolve esse primeiro capítulo. E depois da terceira aula da outra semana, você resolve o outro, tá bom? Ariel disse, soluções despencam no Enem, né? Eletroquímica e soluções são os 2 assuntos que mais caem no Enem. Beleza? Então, gente, a gente termina aqui, vou voltar lá para o PSF. Um cheiro bem grande no coração de vocês. Graças a Deus deu certo a aula com essa internet. Gostei muito da aula, tô morrendo de saudade de vocês. Tava com saudade da aula de conteúdo novo. Tchau, Landim. É sempre muito bom. Tchau, tchau. Cheiro bem grande.